Boa tarde, pessoal. Gente, eu vou dar início hoje à aula de História, né? No módulo 9. Vou ler para vocês, vou explicar um pouco o avanço da colonização, certo? Vocês acompanhem aí comigo, só que vai ter partes que eu não tô lendo tudo, eu tô fazendo um resumo, certo? Eu tô fazendo um resumo para não se estender muito e não dar tempo, certo? Então, vamos na página 7, para começar. Para começar, certo? Você já viu que os primeiros portugueses que chegaram à América se estabeleceram nas regiões litorâneas, ou seja, nas praias, né? Onde foram fundadas vilas e cidades. Mais tarde, onde foram fundadas vilas e cidades. Mais tarde, diferentes fatores contribuíram para esse processo, como a organização de expedições que levaram um grande número de pessoas para o interior da floresta. Essas expedições foram retratadas por diferentes artistas, certo? Aí tem uma imagem, o combate a Botocudos em Mogi das Cruzes, de Oscar Pereira Silva. Isso aqui é uma imagem como ele se defendia, como naquela batalha das guerras em tudo, enfim, né? Naquela época, de 1820. Vamos aí na página 8, certo? As vilas e as cidades coloniais. Em 2018, o Brasil ultrapassou a marca de 208 milhões de habitantes. Desse total, aproximadamente 175 milhões de pessoas foram em cidades. Por isso, dizemos que a maioria da população do país ela é urbana. Mas nem sempre foi assim. Você imagina de que forma isso tudo começou? Como já vimos, diferentes povos indígenas habitavam essas terras quando os portugueses começaram a explorá-las. Sem levar em conta a presença desses povos, o governo português dividiu o território que conhecia em grandes porções de terra, que foram chamadas de capitanias hereditárias, que já vimos também no módulo passado, né? E destinados a administradores, chamamos de donatários, que eram os donos, né? O primeiro donatário a assumir o comando de uma capitania foi Martim Afonso de Souza, amigo do rei Dom João III. Em 1532, o grupo liderado por ele desembarcou no litoral de onde hoje é o estado de São Paulo e fundou a vila de São Vicente. Após batizar o local em nome do governo português, Martim Afonso de Souza promoveu a construção de alguns símbolos de ocupação portuguesa, como uma cadeia e uma igreja, certo? Aqui tem uma imagem da fundação de São Vicente, né? Essa obra foi pintada por Benedito Calixto, certo? Podemos ver como o artista imaginou o início da colonização portuguesa na América. Isso aqui é como eles imaginavam, né? Que nem nós mesmos sabemos assim ao certo, temos certeza de como era essa colonização. Sabemos que eles vieram, invadiram nossas terras com os índios e os portugueses, não é verdade? Então isso aí é um retrato que ele fez, e lá atrás, no fundo dessa imagem, tem as caravelas, como eles chegaram aqui no país, né? E ele retratou essa imagem assim, da maneira dele, de tudo que a gente vê sempre, a história, né? Como foi o descobrimento e como até chegamos aqui, certo? Aí na página 9. A capitania de São Vicente, ela desenvolveu-se com base na produção e no comércio da cana-de-açúcar. O mesmo aconteceu com a capitania de Pernambuco, sobretudo na vila de Olinda, fundada em 1537. Outras capitanias não obtiveram o mesmo sucesso. Muitos donatários tiveram dificuldades por não conhecerem a região ou por entrarem em conflitos com indígenas, que viam suas terras ameaçadas pela presença portuguesa. Também já sabemos disso, né? E os portugueses invadiram as terras que já existiam e já eram habitadas pelos primeiros povos, que foram os índios, certo? Insatisfeito com o resultado do sistema de capitanias, o rei de Portugal decidiu criar um governo geral, responsável por toda a colônia. Assim, em 1549, foi escolhido o primeiro governador-geral, que se chamava Tomé de Souza, e foi fundada a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, né? Escolheu-se uma cidade do Nordeste para ser a capital em razão da grande quantidade do pau-brasil existentes aqui e extraída nessa região por causa de sua localização,
que facilitava a exportação do produto para Portugal, certo? Aí também tem uma imagem, certo? Um painel feito de azulejo em homenagem à fundação da cidade de Salvador. Esse painel está localizado onde se acredita que tenha ocorrido o desembarque de Tomé de Souza e representa um grande grupo de portugueses composto, sobretudo, de militares e religiosos. Vamos para a página 10. Na página 10, o que havia nas vilas e cidades, certo? Durante os 2 primeiros séculos da ocupação portuguesa, a maioria dos habitantes da colônia vivia em áreas urbanas. As vilas e cidades coloniais eram pequenas e seus moradores eram, na maioria, funcionários do governo, militares, religiosos, né, marcadores e prestadores de serviços diversos. Mesmo Salvador, fundada para ser a capital, não tinha estrutura de uma grande cidade. Os centros urbanos que se formavam eram repletos de construções religiosas, como conventos e igrejas, o que revela a grande influência do catolicismo na cultura portuguesa na época. As cidades também eram ponto de encontro de colonos que viviam em regiões distantes, além de regiões distantes, e se reuniram para compartilhar informações e notícias, além de comprar e vender mercadorias variadas. Conforme as cidades cresciam, o número de habitantes aumentava, as atividades se diversificavam e erguiam-se novas construções. Salvador, por exemplo, era uma cidade murada, cercada por um fosso e com pontes levadiças, protegidas por várias fortalezas. Aí tem a ilustração da cidade de Salvador em 1671. Como mudou, né? Como o país cresceu, como Salvador cresceu, né? Ou seja, é uma das cidades mais visitadas do país e do Nordeste, né? Porque tem o melhor carnaval, né? Para quem gosta de carnaval, seus trios elétricos, enfim. A nossa cultura, né? Então, assim, é uma cidade muito visitada, tem muitos pontos turísticos maravilhosos. Não tive a oportunidade ainda de conhecer, mas quem sabe um dia, né? Só depende de Deus, né? E tem muitas coisas para você conhecer, histórico mesmo, patrimônios históricos, igrejas, essas coisas todas que tinham naquela época, né? E que tem hoje, lógico. Aí tem uma igreja também muito bonita, que é a Nossa Senhora das Neves, e o convento de São Francisco, que aqui é em Olinda, certo? Que foi construída no início do século, certo? Aí vem aí, gotinhas de saber. As fortalezas no período colonial. Essa parte aqui é bem legal. Na página 11, ao longo do século, várias cidades foram fundadas na América Portuguesa. Como muitas delas tinham a função de proteger o território, eram construídas sobretudo no litoral, como eu já falei, né? E contavam com diversas fortalezas militares, canhões estrategicamente posicionadas para o combate, embarcações inimigas e que se aproximavam da costa. Observa-se imagens de algumas dessas antigas construções. Elas passaram por reformas ao longo do tempo e podem ser vistas e visitadas até hoje. Essa primeira fortaleza aqui, ela se chama Fortaleza dos Três Reis Magos. Essa fortaleza eu conheço desde que eu nasci, né? Por quê? Porque eu nasci, me criei e sou filha natural do estado do Rio Grande do Norte, ou seja, de Natal. Passei a minha vida toda, minha infância toda, tive a minha primeira formação acadêmica foi lá em Natal, né? Que a pedagogia veio depois, né? De uns 20 anos para cá, né? Mas, assim, essa fortaleza aqui, quem tiver a oportunidade de conhecer, dos Três Reis Magos, que fica na Praia do Forte, isso aqui eu digo porque eu conheço como a palma da minha mão, né? Isso aqui fica na Praia do Forte, certo? Muito bom, muito legal, muito visitado pelos turistas, certo? Essa outra aqui embaixo é a fonte de Forte do Santo Antônio da Barra. Essa aqui fica em Salvador, deve ser no coração de Salvador, realmente, né? Ali na principal, todas são em praias, obviamente, lógico, né? Como a gente já falou, certo? E essa outra aqui é a Fortaleza de Santa Cruz de Barra, em Niterói, no Rio de Janeiro, certo? A história dessa fortaleza teve início em 1555, com a instalação de 2 canhões, com pequenas fortificações, muito diferente da construção atual. Essa aqui é bem diferenciada, né? Mas essas outras aqui são bem legais, bem exibíveis. Quem tiver a oportunidade de conhecer, pode, que isso aqui faz parte da nossa cultura e da nossa história, certo? Página 12, Arquitetura Colonial.
Essa arquitetura colonial, quando falamos em cidades e de suas construções, estamos falando também de arquitetura, né? Você já deve ter ouvido essa palavra, mas sabe o que ela significa? Arquitetura é a arte de criar espaços, né? Organizado para abrigar as diferentes atividades humanas. A arquitetura, quando vocês estiverem maiores, né? Agora não, vocês são assim, crianças, quando estiverem na fase adulta, vocês vão saber que a arquitetura é um curso, né? Também é um curso superior que muitas pessoas se formam em arquitetura. Por quê? Porque a arquitetura, que é a arte de desenhar, a arte de criar projetos, né? Você vê esses edifícios bonitos em praia, Barra dos Estados, no Cristo, esses edifícios bonitos com 20 andares, né? Com 25 andares, com piscina e tal. Então, tudo isso quem constrói é o arquiteto, certo? Que ele tem a arte de construir, ele tem a arte de desenhar, ok? De criar espaço, de organizar, ok? É considerado uma arte também uma técnica, pois organiza espaço pensando em sua beleza e funcionalidade, né? Os arquitetos planejam cidades também e casas de acordo com as técnicas e materiais disponíveis e segundo as necessidades da população que as ocupa. Com esses fatores variam de uma época para outra. Gente, a página 12, viu? Desculpa aí. Com esses fatores variam de uma época para outra. Em cada período histórico, a arquitetura tem características próprias. Por isso você vai percebendo que a arquitetura colonial é bem diferente da atual. Com o crescimento da cidade como Salvador, Olinda e São Vicente, muitas construções erguidas na época do Brasil colônia foram demolidas, ou seja, acabaram, foram derrubadas, né? Não existem mais. Algumas delas, entretanto, foram preservadas e pode ser vista até hoje. Certo? Essas construções remanescentes do período colonial são consideradas patrimônio histórico e artístico. Esse patrimônio é formado por obras e construções que são importantes para compreender muitos aspectos do passado de uma sociedade e de uma cultura, certo? Então, assim, aqui tem uma construção do período colonial no Centro Histórico em São Paulo. Na página 13, O bairro do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, conserva diversas construções do período colonial. O lugar recebeu esse nome porque antigamente havia ali um pelourinho. O que era um pelourinho? Coluna de pedra ou madeira, a qual era amarradas e castigadas em praça pública, pessoas consideradas criminosas. No caso de Salvador, era castigada, sobretudo, africanos escravizados, ou seja, como é que eu posso dizer? Eles eram castigados mesmo, né, o castigo mesmo ali em praça pública, para todo mundo ver, certo? Por isso que se chamavam esse pelourinho, que é justamente aqui, era a coluna de pedra que eles ficavam, né? E ali eram chicoteados, amarrados, né? Sofriam muito, que justamente eram os africanos escravizados. Você pode ver aí na foto ao lado algumas construções históricas no Pelourinho, em Salvador. Nem todas as construções que aparecem na foto foram erguidas nos primeiros anos da colonização, mas permanecem na região algumas características daquela época, como o traçado e a organização das ruas. Mas esse centro histórico que vocês estão vendo aqui existe, viu, gente? Esse centro histórico que tem aqui, ele é muito visitado pelos turistas não só do nosso país, mas como pessoas de outros países, da Europa, né, de outros continentes também. Não é só o pessoal daqui do Brasil, da região do Nordeste que vai para Salvador, não. Tem inúmeras pessoas, americanos, europeus, né, franceses, que é Europa, franceses, italianos, as pessoas, porque foi o início da descoberta de tudo. Então, eles têm muita curiosidade e Salvador realmente é uma cidade que é bastante histórica, né? Por tudo isso que a gente viveu, certo? Então, aí tem o Centro Histórico de Salvador, que é considerado patrimônio histórico e artístico do Brasil. Tem aí na foto no bairro do Pelourinho, de 2015, certo, gente? Então, nosso módulo demos início ao nosso módulo 9, o avanço da colonização. Já está dizendo o avanço de tudo de onde a gente começou, certo? Então, eu vou sair agora e vou dizer as páginas que nós vamos fazer. Qualquer dúvida, estamos no nosso privado, ok? Beijos.